Bem-vindo a mais uma edição Safety Talks, realizada em parceria com a IDC e que conta com a presença de operadores de referência em vários setores de atividade. Através desta iniciativa, a Safety procura promover a partilha de experiências e discutir os principais desafios colocados pela transformação digital das empresas. Este evento procura também analisar o papel desempenhado por soluções como a faturação eletrónica ou a auditoria e análise digital do SAFT das empresas. Hoje temos connosco convidados de empresas como a Sovos, a Ernst & Young e o Grupo Bosch, que terão agora a oportunidade de partilhar connosco diferentes perspectivas no âmbito da auditoria e análise digital do SAFT das empresas. Importa lembrar que a Autoridade Tributária Portuguesa exige desde 2008 que os softwares de contabilidade e faturação tenham de gerir ficheiros XML SAFT que poderão ser solicitados em sede de inspeção fiscal. Adicionalmente, desde 2013, que o SAFT de faturação e o SAFT de contabilidade, a partir do próximo ano, 2023, têm de ser submetidos junto da autoridade tributária mensalmente e anualmente, respectivamente. Desta forma, tornam-se fundamentais os mecanismos que garantam a sua conformidade. É tudo isso que vamos debater agora com os nossos três convidados, que passo desde já a apresentar. São eles Walter Pinho, da Sovos General Manager SAFT, Rui Henriques, da Ernst & Young, Tax Technology and Transformation Leader, e também João Santana, do Grupo Robert Portugal Bosch, Tax Managers. Meus senhores, bem-vindos, obrigada pela vossa presença. Walter Pinho, eu vou começar precisamente por si, tentar aqui perceber como é que as empresas podem e devem preparar-se mediante os pedidos das entidades reguladoras em termos de informação detalhada e de formato digital. Eu, se calhar, dava o exemplo de uma empresa industrial. Uma empresa industrial, quando se prepara para desenvolver um produto ou um serviço, procura economias de escala e procura um desenvolvimento que seja virado para isso mesmo. E isso é feito por um lado, por experiência, portanto, de tentativa e erro de fazer um determinado produto ou serviço, e, por outro lado, pela escala dessa mesma experiência. Portanto, com os erros e com aquilo que produziram e com aquilo que realmente fizeram bem em cima de um determinado objeto, escalaram esse. Portanto, e essa componente de experiência, essa componente de massificação do seu produto ou serviço é feito fazendo. Portanto, não há outra forma de o fazer. E experimentando, portanto, não é? E experimentando. Portanto, quando nós estamos a falar do SAFT, isto é um nome esquisito. SAFT é um nome esquisito. Mas nós podemos ver o SAFT de outra forma. Nós podemos ver o SAFT como uma imagem, ou como uma imagem de todas as transações que são efetuadas dentro de uma determinada organização. Que transações são essas? A faturação, as guias de transporte, os movimentos contabilísticos. Se olharmos isto nesta perspectiva, percebemos que preparar-nos para o SAFT não é preparar-nos para algo para entregar à autoridade tributária. É sim preparar-nos para olhar para todo o conjunto de transações que temos dentro de uma organização e tentar perceber o que é que está bem, o que é que está mal, melhorando os nossos processos de produção dessas mesmas transações e melhorando também os processos onde essas transações estão a dar suporte. Portanto, está a falar de benefícios para as autoridades tributárias, naturalmente, mas também para as próprias organizações e empresas. E isso é feito com antecipação. Portanto, com antecipação, com a aplicação de melhores práticas para a produção desta informação, porque isto as empresas já fazem. As empresas já estão preparadas para produzir corretamente uma fatura, uma contabilização. Isto é algo que o dia-a-dia do João passa por isto e do Rui. Portanto, isto é preciso nós anteciparmos o problema, olharmos, testarmos, implementarmos melhores práticas para depois aquilo que é para a autoridade tributária é basicamente é um subproduto que é obtido naturalmente. E, João, vou já precisamente pegar por aqui, o Walter falava, explica-nos lá como é que foi de facto este procedimento e qual é que é a importância, a relevância e também o contexto e complexidade que o SAFT acarreta. Em primeiro lugar, obrigado
e cumprimentar os meus colegas de painel e a Marta. Efetivamente, esta é uma área que realmente a Bosch também se preocupa, que é acompanhar a evolução tecnológica. E sabemos que uma eficiência na nossa relação com os reguladores, a autoridade tributária, é fundamental. E, de facto, o SAFT poderá permitir isso. Tem-nos permitido também, naturalmente, a nós internamente, fazer, por vezes, rever algumas dos nossos processos, do dia-a-dia, como dizia o Walter, e bem, mas realmente é uma ferramenta que penso que permitirá também agilizar a relação entre os contribuintes e a autoridade tributária e outros reguladores, principalmente pela certeza da informação, ou seja, e pela centralização numa fonte onde quer a AT, quer outros reguladores podem consultar de forma rápida, eficiente, porque numa empresa, num grupo como o nosso, como deve imaginar, a quantidade de informação é gigantesca, para usar um termo. E, portanto, métodos que não sejam automatizados são ineficientes. Claro. E essa adaptação foi um procedimento relativamente simples num grupo como a Bosch? É desafiante porque a Bosch em Portugal nós temos várias áreas de atividade e os nossos sistemas, lá está, como dizia o Walter, têm que se adaptar a cada uma dessas atividades porque há modelos de negócio diferentes. Foi um processo, mas que também da nossa parte a Bosch tem esse compromisso que é nos países onde está, cumprir imperativamente a legislação local, e esta é a legislação que temos. Claro que depois tivemos que procurar parceiros para nos ajudarem nesta situação, mas foi um desafio principalmente por estes diversos sistemas que temos internamente e depois adaptá-los para que essa informação flua toda para o tal SAFT, que depois será enviada às autoridades fiscais. Rui, explique-nos lá aqui na sua opinião, ouvindo aqui os benefícios e os desafios que estes procedimentos sempre acarretam, qual é que na sua opinião são os fatores que considera serem mais importantes para fazer face a esses mesmos desafios que o processo de transformação, por um lado, da função financeira, por outro lado, da função fiscal, acarreta? Bem, obrigado também pela oportunidade de estarmos aqui a debater estes temas. Vamos lá ver, a transformação da função fiscal e financeira tem que ser vista de uma forma integrada. E de facto, há aqui muitos desafios que as organizações, e quando digo organizações, entenda-se quer o lado das empresas, quer o lado dos reguladores, têm que encarar relativamente a todo este tema. Eu acho que para nós existem 3 pilares que são fundamentais, porque é preciso haver alguma organização na forma de endereçar estes desafios e, portanto, temos que ter uma estrutura para abordar estrategicamente este desafio que temos pela frente. E há 3 pilares que eu acho que são fundamentais. Pessoas, é preciso desenvolver talento, é preciso ter pessoas que estejam preparadas, e não só numa perspectiva técnica, mas também numa perspectiva de alguma forma, adquirirem um mindset de receptividade à mudança, de minimamente alguma sensibilidade para os temas da tecnologia. Como o João dizia, estamos a falar das organizações cada vez mais terem que lidar com volumes de dados que são enormes. É impensável fazer tudo isto de forma manual, portanto a tecnologia é um aliado, e esse é o segundo pilar. E a tecnologia só vai ser viável, a sua utilização, quando trabalha sob padrões. E aí temos que otimizar os processos, olhar para os processos nas organizações, estruturá-los, standardizá-los tanto quanto possível. E esse é um dos benefícios disto, que os dados são apresentados de forma standardizada. Exatamente, não é? Exatamente. E o SAFT vem, de alguma forma, contribuir para agilizar este processo todo, porque as organizações têm vindo a ter uma dificuldade muito grande em perceber como é que vamos endereçar ou como vamos agarrar esta onda da transformação digital, neste caso da função financeira e fiscal. Porque não há uma estratégia, porque estamos a falar de pessoas que são, essencialmente, o desafio é colocado na função financeira e fiscal, que são pessoas com formação não tecnológica, num tema que é tecnologia, é a tecnologia a entrar no dia-a-dia da sua função,
sem saberem muito bem como lidar, pois há todas aquelas questões de perderem a influência, perderem a capacidade, o controle sobre os processos, sobre aquilo que está a acontecer. É necessário criar um mindset de a função, enfim, de negócio, a função financeira e fiscal, dar o braço ao líder de IT de uma organização ou parceiros de IT e fazerem este caminho em conjunto. E olharem para os processos e de mente aberta entender, ok, eu vou ter que trabalhar e vou ter que mudar a forma como nós estamos a endereçar todo este tema. Como é que eu faço isto? E o SAFT vem, de alguma forma, como eu dizia, facilitar este processo. E o João estava a dizer, e totalmente de acordo, porque tem que haver uma primeira abordagem. E nós em Portugal temos uma questão cultural que eu acho que temos que mudar também, que é a questão de fazermos as coisas pela obrigação. Aquilo que é obrigatório fazemos acontecer. Quando não é obrigatório, as coisas vão-se adiando. O SAFT passou a ser uma obrigação de compliance que muitas organizações tiveram que abordar. O que acabou por ser positivo, não é? Que acaba por ser positivo, mas o tema é aí, mais uma vez, o mindset, trabalhar o talento, trabalhar as pessoas, a dimensão de pessoas, que é perceberem o benefício. As pessoas conseguirem vislumbrar que aquilo, ao contrário de ser, apesar de ser uma mudança e apesar de implicar trabalho adicional, mas poderá traduzir-se, em primeiro lugar, para as próprias pessoas, para aquilo que é o seu dia-a-dia, num benefício mais direto, mas um benefício muito grande para as organizações. Ter o controle sobre os dados. E ter ali uma forma estruturada de ter dados, que muitas vezes cada organização é um ecossistema diferente, isto não há uma solução igual para todas. E ter ali uma forma de estruturar os dados, em que uma autoridade vem dizer, vocês têm que estruturar-os desta maneira, é facilitador. E, portanto, a partir dali, então vamos usar isto em nosso benefício e vamos usar estes dados em benefício da organização. Eu costumo dizer a muitos CFOs e Tech Managers, vocês estão sentados em cima, vocês são os donos, os guardiões da informação da vossa empresa. Isto vem-vos dar empowerment para vocês poderem, mesmo dentro da vossa organização, demonstrar que a função financeira e fiscal deixa de ser uma área de back-office, uma função de suporte, e passa a ter um protagonismo diferente. Passa a ser estratégico. Eu também só queria já agora aproveitar esta deixa do Rui, que também não sei se ele tem sentido isso, que é o SAFT, quase diria que em todas as organizações, obrigou a criar task force, não é? Para adressar, porque os requisitos são exaustivos e obrigou também, por vezes, esta função financeira e fiscal que trabalhavam side by side, não é? Mas teve que se abrir um bocadinho o horizonte a ter as pessoas de IT. Porque não se conseguiu fazer isto sem as pessoas de IT. E, portanto, pelo menos acho que também foi um outro benefício, que é permitiu a pessoas de IT passarem a ter alguma sensibilidade para temas financeiros e fiscais e vice-versa. Mas como o Rui diz, o desenvolvimento de talento é fundamental para o futuro, porque este é o caminho. Também o Rui deve saber. Portanto, Portugal há 10 anos atrás foi talvez dos pioneiros a adotar o SAFT. Hoje em dia, eu próprio, tendo este acesso à rede internacional da Bosch, vejo que há países que já o estão a fazer. E países que nós normalmente consideramos que estão mais avançados do que nós, estão a correr atrás do prejuízo. Nós já estamos mais avançados. E na sua opinião, olhando um pouco para trás, que dificuldade é que sentiam, já que falámos um pouco aqui destes benefícios, que sentiam com os procedimentos tradicionais e mais antigos? Que mais-valias é que realmente notou? Eu acho que quem trabalha nisto já há alguns anos como nós, tivemos aqui acompanhámos uma mudança geracional dentro da função financeira clássica, muito manual, muito de lançamento, para uma função onde as pessoas já têm que ter know-how da IT, já têm que ter outro tipo de valências. Como digo, a nossa maior dificuldade é, talvez, estamos num país, que é Portugal, e para uma multinacional, porque uma multinacional tem que se organizar por si e tem que ter as suas regras internas, que depois vão ter que encaixar nos requisitos locais. E aí é o nosso maior desafio, é acompanhar as mudanças para que estejamos sempre a cumprir as regras em Portugal, mas também não fugindo da nossa estrutura central que está definida.
E Walter, estamos a falar, para além destes benefícios, há outras finalidades, outra finalidade que de facto pode ser usada pelo SAFT. Sim, a finalidade se calhar mais conhecida por nós todos é nós fazermos o nosso IRS automático. Portanto, foi a partir do SAFT, foi a partir da introdução desta norma e de uma certificação dos softwares das empresas de faturação, que a AT permitiu receber as faturas que nos são emitidas quando nós vamos a um restaurante ou quando nós temos uma despesa de saúde, e que depois no final do ano nos permite carregar um botão e ter um IRS automático. E estar lá tudo, não é? Não temos que estar a inserir manualmente todos os gastos e as faturas que tínhamos em combustíveis, farmácia, etc., não é? E estamos a falar só de um subconjunto do SAFT. Se nós extrapolarmos isto para todo o resto dos dados que estão constantes num SAFT, voltando outra vez, não só a faturação, mas sim as guias de transporte, os documentos contabilísticos, o inventário. Ou seja, se nós virmos isto, conseguimos perceber que podemos dar uso a esta informação para outros fins. No caso de uma indústria. No caso da indústria, nós podemos perfeitamente, e a Bosch tem com certeza centenas de softwares, tem centenas de subsistemas dentro dos sistemas operacionais da Bosch. Tendo um fecheiro intermédio ou um conjunto de dados intermédios e standardizado, quando nós adquirimos um software ou quando adquirimos um produto para falar aquela língua, aquele standard. Isso o que é que permite? Permite que outras pessoas compreendam aquilo que lá está a ser registado. Ou seja, por exemplo, eu posso, entre um parceiro da Bosch, eu posso receber uma fatura de um parceiro da Bosch e contabilizá-la como uma compra dentro da Bosch. Ou seja, o fecheiro que nós estamos a ver apenas como uma visão para uma entrega numa função fiscal ou uma entrega à autoridade tributária pode ser usada para uma interoperabilidade de empresas. Outro exemplo, por exemplo, uma empresa pode perfeitamente, por exemplo, um gestor de centros comerciais, pode fazer a validação da receita dos seus lojistas a partir de um SAFT, para garantir que a informação que está, com o advento e com a crise que tivemos e com o problema do Covid, os lojistas são obrigados a fazer uma declaração. Portanto, na realidade, as rendas têm uma componente fixa e uma componente variável. A componente variável é dependente do volume de faturação de cada uma dessas lojas. E até há bem pouco tempo isso era feito através de folhas de papel ou uma folha de Excel. Agora não, agora comunicam apenas um SAFT. Os gestores dos centros comerciais recebem essa informação, registram-na e fazem, vou aqui usar uma palavra técnica, vão fazer um streamline do processo para produção de informação financeira, produção de informação da realidade de informação sobre as rendas que têm que efetuar sobre esses mesmos lojistas, ou seja, vão automatizar e otimizar todo esse processo. Isto é outro dos fins fora da função fiscal. João, quero acrescentar aqui algumas das mais-valias de tudo aquilo que temos estado a ouvir até agora, porque aqui ganha-se além da transferência, a questão do tempo, etc. Os procedimentos ficam muito mais agilizados. Queria só, eu acho que principalmente queria só reforçar esta ideia que o Walter deu, que é a standardização de informação, que muitas vezes afeta até as próprias relações comerciais entre as empresas, que é a informação é enviada de uma certa e determinada maneira. Às vezes estamos a falar da própria logística, não diretamente na faturação, estamos a falar de quantidades. Então, mas, claro, também, por exemplo, eu lembro-me de uma que é uma coisa mais específica, mas que a autoridade tributária, por vezes, se tiver dúvidas, fala com os clientes ou fornecedores de uma certa determinada empresa. Ora, se a informação está standardizada, há até por vezes, e isto são situações que o Rui, por exemplo, na EY também há muitos surveys sobre a parte burocrática e a carga burocrática que eu penso que poderá ser aqui uma mais-valia também, que é a informação que a AT não precisa de perguntar aos fornecedores daquela entidade. Se têm dúvidas, aquilo está num fecheiro SAFT que esses fornecedores ou clientes reportaram e, portanto, pode fazer primeiro essa sua análise em vez de estar a notificar um cliente ou um fornecedor daquela entidade a dizer, mas vocês quanto é que faturaram ou quanto é que venderam a esta entidade.
Porque era o que acontecia. Com muita E ainda frequência. acontece. Num cenário de uma empresa industrial, é muito importante ter o controle da cadeia de fornecimento. Se nós estamos a subcontratar ou se estamos a comprar, determinadas matérias-primas a um fornecedor que não é fiável, toda a nossa cadeia de fornecimento pode parar e nós deixamos de produzir, deixamos de criar valor. Claro. Ou seja, todos estes assessments que nós podemos fazer à cadeia de fornecimento podem ser feitos através desta informação, que na realidade é uma realidade fiscal. Este negócio, olhar, eu saber que estou a vender muito mais deste produto para uma determinada área geográfica, para determinado tipo de clientes e fazer uma inferência usando estes dados e se influenciar decisões de gestão sobre novo posicionamento de novos produtos, produtos que não faz sentido continuar e pode fazer sentido descontinuar, clientes, fornecedores, quem são os mais importantes, obviamente a gente à partida saberá isso dentro de uma organização, mas muitas vezes esse tipo de dados não estão disponíveis de uma forma tão fácil, é preciso algum trabalho para ir buscar toda essa informação e tudo isto passa a estar disponível de uma forma muito fácil. Um grande benefício que eu acho que temos que aqui mencionar, que é a melhoria da relação com a AT. Ou seja, eu usando estes dados, se eu cumprir com as regras e passar os dados para a AT, sou cumpridor. Mas mais do que ser cumpridor, é apostar na qualidade dos dados que estão lá dentro. Certo. E muitas empresas não fazem isso. Muitas empresas descuram essa qualidade dos dados e, portanto, estão a partilhar dados com a AT que podem ser comprometedores, que não estão a ser coerentes com outros suportes de reporting que fazem para a AT. Existem divergências. O que acontece? A AT vai ter que fiscalizar, vai ter que, obviamente, aprofundar a análise sobre aquele contribuinte. Ora, se eu tiver dados com qualidade, para além de reportar, estou a transmitir dados com qualidade, a minha relação com a AT vai melhorar. Eu vou ter menos tempo a AT cá dentro de casa, eu vou ter uma melhor relação, a AT vai ver-me como sendo um contribuinte cumpridor e em que, de facto, não há ali grande fonte de divergência com aquele contribuinte. E, portanto, de um ponto de vista de gestão de risco fiscal de uma organização, isto é extremamente importante, porque o tempo que as organizações passam hoje em dia, e obviamente que a AT está a utilizar e bem, e quando digo AT não digo em Portugal em particular, estou a dizer de uma forma abstrata, as ATs estão cada vez mais a utilizar estes dados para fazer muito trabalho sem as empresas saberem que estão sequer a ser analisadas, porque obviamente, e isto tudo serve para, e do lado da AT, melhoria de política fiscal, tomada de decisões sobre aquilo que deve ser a criação de novas realidades em termos fiscais, como fazer a tributação da economia digital, enfim, a fonte é a mesma. A fonte é a mesma e quanto mais enriquecermos esta fonte, quer com dados de faturação, com dados de compras, com dados de contabilidade, estamos a ter radiografia. Olhando para isto em abstrato, do lado de uma AT, em que temos consolidados todos estes dados, não interessa quem são as entidades, mas olhar para aquilo que é o comportamento de uma sociedade, de um país, de um ponto de vista fiscal e dali fazer inferência sobre o que podem ser potencialidades do ponto de vista de melhoria de tributação, em que se calhar a injustiças que nós sentimos, todos nós individualmente às vezes ao nível da tributação, pode ser obviada pela utilização de dados como estes. Portanto, podemos ver isto numa perspectiva muito micro, ao nível da organização e de um processo, como a extrapolação disto para uma perspectiva muito macro de gestão integrada, inclusivamente da fiscalidade de países. E estamos a ter esses temas. É um fator adicional de competitividade de Portugal como país. Estamos a ver isto a crescer em todo o mundo. Portanto, estamos a ver este cenário de desmaterialização e de envio de informação à autoridade tributária de uma forma standard na Europa toda. E Portugal está num bom lugar, foi pioneiro. Não é? Foi pioneiro. Portugal foi pioneiro. Pioneiro numa crise, ou seja, às vezes nas guerras é que se consegue... Sim, as oportunidades, não é? As oportunidades, as inovações, etc. Nós tivemos uma troika aqui e na altura em que nós estávamos a ter uma diminuição da receita, por via dos problemas que tivemos da nossa economia, estamos a ter um aumento da recolha da receita de IVA por parte da autoridade tributária, que afeta a nós todos, que pagamos menos impostos. Pois claro. E na sua opinião, Rui, pegando aqui no que diz o Walter e naquilo que disse há pouco, de que muitas vezes o nosso espírito, o espírito português, é fazer as coisas muito na base da obrigação e não da espontaneidade.
Sentiu que tem havido e que houve avanços e recuos nesta matéria e, na sua opinião, isto é quase uma pergunta 2 em 1. Qual é que aqui, para se deixar para trás as resistências e olhar para a frente, qual é que pode e tem sido o papel dos reguladores? Sim, tem havido avanços e recuos. Se olharmos apenas e só para aquilo que têm sido as obrigações de compliance, o SAFT de contabilidade tem sido, que é uma das fontes de dados para a geração de um reporte anual de informação fiscal que as empresas devem fazer e que permite automatizar a preparação desse relato. Por aí é um pequeno exemplo do que temos assistido. Vai entrar em vigor e passa a ser uma realidade a partir do obrigatória. Próximo ano, Não, isto tem acontecido ao longo dos últimos anos, certo, ou seja, vai ser obrigatório. Agora vamos para trás, porque entretanto existem entidades que estão de alguma forma a manifestar preocupação porque não estão preparados, os contabilistas não estão preparados, há determinados operadores que não estão preparados para enfrentar aquilo que é necessário ter em termos de preparação tecnológica e tudo mais para servir o mercado. Mas isso tem acontecido? Isto tem acontecido. Tem havido discussões à volta e agora com os temas todos de proteção de dados, etc., até que ponto é que os dados que estão dentro deste fecheiro são dados que seguros, não é? podem, de alguma forma, faz sentido estarem a ser partilhados ou não, até que ponto é que a AT... Portanto, tem havido aqui muitas discussões à volta de evoluções legislativas noutras áreas e que têm afetado o desenvolvimento deste tema. Agora, eu acho que no fim do dia nós todos temos, e os reguladores aí acho que têm um papel fundamental, que é, e neste caso, quem governa um país tem que olhar para o bem maior em função daquilo que obviamente poderá ser uma dificuldade, porque dificuldades todas vamos ter pelo caminho em determinadas áreas. A diferença é como é que encaramos e a questão é como encarar, é? É sermos visionários, olharmos para o bem maior e vermos aquilo que vão ser os benefícios que tudo isto vai trazer nas mais diferentes dimensões que já aqui falámos. E é isso que efetivamente é o papel de um regulador, que eu acho que tem que não apenas olhar para aquilo que é a criação de normas de relato mas acima de tudo os benefícios que daí poderão advir. E acha que a mensagem tem sido suficientemente bem passada? Eu acho que não. Eu acho que existem, e não há uma visão integrada, na minha opinião, relativamente a este tema. Diferentes entidades têm tido perspectivas diferentes, sem discutir de uma forma aberta e descomprometida e, acima de tudo, pensar na solução e não no problema. Ou seja, tentarmos olhar para aquilo que, de facto, poderão ser os benefícios, como ultrapassar as dificuldades, porque, obviamente, consegue-se encontrar soluções de compromisso em que, se temos um problema com os dados que estão a ser transmitidos, tudo bem, então vamos pensar como é que vamos obviar a transmissão desses dados ou passá-los de uma forma anonimizada para o regulador ou para uma autoridade tributária, ou seja, quem for, mas acima de tudo pensar naquilo que poderá ser o desenvolvimento que conseguimos acelerar do lado das organizações, e mais uma vez digo organizações em sentido lato, quer o lado das empresas, quer o lado das instituições públicas, que de alguma forma, todos em conjunto, poderemos alcançar um bem maior se, de facto, lançarmos mão de todos estes dados, do suporte tecnológico, da tecnologia para servir países, interesses económicos, que vão, obviamente, trazer desenvolvimento para todos, não tenho a menor dúvida. E, Walter, na perspectiva empresarial, qual é que, de facto, na sua opinião, seria uma boa evolução para o SAFT? Bem, primeiro, deixar de se chamar SAFT. Então, tem alguma ideia de um nome alternativo? É o pior nome. Não tenho ideia, porque só iria estar a dar um nome muito esquisito, então iria ser complicado. Mas porque acha que só o nome é um entrave? Limitativo, muito limitativo. Standard Audit File for Tax Purposes. Só tem conotações impostos, standard, auditoria, ou seja, tem tudo lá. Isto na realidade é um fecheiro de o lado quase do controlo, não é? Sim, o lado negro. É o lado do controle, isto cria um problema, é o lado negro. Sim. Portanto, nós temos que olhar isto pelo lado positivo. O lado positivo é, e olhando também à perspectiva, que eu também já estive do outro lado, do lado das empresas, a implementar este tipo de sistemas, a previsibilidade. Por um lado, a previsibilidade. Quando é que isto vai entrar? Mas mais um adiamento. Ou seja, a nossa visão de como é que nós vamos pensar o nosso investimento está a ser afetado pela indefinição das
das entidades que regulam o país. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa é, não olhando a este cenário do nome muito esquisito do SAFT, nós podemos ver isto como um fecheiro standard de interoperabilidade. Porque é que as empresas e porque é que o ecossistema, quando nós estamos a falar do ecossistema, estamos a falar da Autoridade Tributária, estamos a falar do Banco de Portugal, estamos a falar do INE, estamos a falar dos fornecedores e dos clientes, através da Bosch, vamos pegar só na Bosch, mas vamos extrapolar isto para as empresas, os contabilistas que, by the way, foram contra a introdução do e-fatura, mas estão a usar o e-fatura mais uma vez, para otimizarem os seus processos de negócio, para recolherem os dados do e-fatura e contabilizarem automaticamente as compras numa determinada empresa. Ou seja, quando nós olhamos a isto, portanto, quando olhamos a este cenário de múltipla utilização e olhar para o fecheiro, para o conjunto de dados denominado de SAFT, se olharmos como um fecheiro standard de interoperabilidade, podemos repensar, e com a inovação podemos repensar o que é que nós podemos fazer com ele. A banca, por exemplo. A banca que nós, enquanto empresários, chegamos a uma instituição financeira e queremos pedir um empréstimo. O que é que nos é pedido quando nos pede-nos um balanço, uma demonstração de resultados, um conjunto de dados sobre a nossa empresa? Porque é que nós não entregaríamos um SAFT? Entregaríamos o SAFT, o SAFT basicamente refletia as nossas transações empresariais e a banca fazia um assessment do risco completamente diferente, de uma forma quase automática. Isto é um outro exemplo. Nós temos que tirar o nome SAFT da visão de um standard de interoperabilidade. Se estas partes interessadas começarem a adotar isto, não como algo para a autoridade tributária, mas como algo como benefício para a própria empresa e a organização. Esta é a evolução do... Concordo com... Algum nome na cabeça, Rui? Acha que de facto aqui de um nome tem aqui uma conotação e um peso negativa, subjacente, como diz aqui o tem, e lá está. Vamos ver, originalmente isto foi um modelo de dados que foi desenvolvido pela OCDE para, de alguma forma, vir a standardizar, a haver aqui uma plataforma de comum entre países da OCDE para facilitar, entre outros objetivos, para facilitar a vida das autoridades tributárias na análise dos contribuintes numa visão global, numa crescente globalização que temos vindo a ter da economia. Isto seria, desejavelmente, de facto, um modelo que faz todo o sentido e cada vez mais há aqui variáveis que podem vir a ajudar o alargamento da pegada do SAFT. Agora, é de facto um modelo de dados, porque é um modelo de dados, que tem uma utilização muito mais abrangente, não é, do que simplesmente uma obrigação fiscal e financeira. E, portanto, os use cases que este modelo de dados tem é muito alargado, é muito grande e, de facto, faz sentido vir a criar. Agora, eu acho é que tem que haver aqui um alinhamento integrado e uma visão integrada dos diferentes interesses e benefícios de várias entidades que regulam os mercados, no sentido de haver um alinhamento relativamente àquilo que, de facto, são os propósitos que isto e os benefícios que este modelo de dados pode ter para as organizações e arranjar um nome que seja mais sexy para tornar mais interessante a sua utilização. Porque tudo isto tem a ver, a forma como nós vendemos uma ideia, a forma como o nome que lhe damos e pode facilitar aí muito a forma como todos vão encarar este modelo de dados que está ali dentro. Os dados são todos os mesmos, a natureza é toda muito semelhante. Portanto, o tema é mesmo de vender depois a ideia de como é que se pode tirar benefício. Isto não é simplesmente entregar a declaração de IRS, isto é muito mais do que isso. Isto é agilizar organizações, agilizar a economia, é trazer riqueza para um país, é permitir a interoperabilidade entre países, as relações entre organizações e nações. Portanto, vai muito além. Portanto, é verdade, concordo com... Toda a gente fica a ganhar, certamente. E a Bosch, para concluir, João, não se assustou com o nome, não é? Não. Quer aqui então... quase em jeito de conclusão, sendo um exemplo muito claro de um grupo que realmente já entrou bem neste sistema, com todas as dificuldades, superando os desafios. Benefícios aqui para quem nos ouve e que mensagem é que de facto pode aqui deixar no sentido de se olharmos para este sistema com claros benefícios
para as empresas, para as entidades reguladoras, para as organizações? Principalmente eu diria 2, 3 ideias. Fiabilidade da informação, rigor, porque obriga as organizações também muitas vezes a rever os seus procedimentos internos e por vezes identificar áreas que se calhar não estavam tão, digamos, up to standard, e por último, eu queria que pode ser um contrassenso, mas queria dizer simplicidade, porque eu acho que aqui a ideia principal é o caminho até lá. E falando muitas vezes com informáticos, como dizia o Rui, fomos o que nos rodeia, temos que abrir os nossos horizontes. O carregar no botão, para nós users, é muito fácil. O problema é o caminho até lá. É difícil, é desafiante, mas depois, se a ferramenta estiver, digamos, online, acho que os benefícios justificam todo esse trabalho e para nós estamos a notar essas vantagens já, ainda não temos estas obrigatoriedades legais, como o Rui estava a dizer, só o futuro o dirá, mas a mensagem para já é francamente positiva. E também, como dizia aqui, nunca é demais realçar, um fator de competitividade de Portugal como país face ao resto da Europa, outros países com os quais concorremos, o leste da Europa principalmente, que sei que também já estão neste caminho, já estão a implementar este tipo de soluções informáticas, portanto não podemos perder de todo o comboio. E realmente é sempre tempo de encararmos a mudança com visão e pragmatismo. Esta conversa seguramente contribuiu para isso mesmo. Obrigada, meus senhores, pela vossa presença nesta edição da Safety Talks. Obrigada. Encontramos-nos numa próxima oportunidade.